Estamos de volta com o Argumento e a nossa conversa com o empresário Fernando Yamada, vice-presidente do Grupo Yamada e presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados. Fernando, nós falávamos no bloco passado a respeito dessa polêmica do fechamento dos supermercados em Belém, ou melhor, no Pará, às 14 horas de domingo. Lógico que é um grande negócio para o supermercadista, porque não devia dar tanto lucro. Mas para o consumidor, ele não tem direito nenhum nessa história? Veja bem, Mauro, a Abras, eu pessoalmente comandei com o presidente da Abras em 2007 a virada para conseguir uma lei que pudesse deixar livre aberturas ao domingo. E conseguimos isso. A Abras e eu, como presidente, sou literalmente a favor do cumprimento da abertura aos domingos. E quero dizer claramente que, nesse meu mandato, eu estou trabalhando para transformar os supermercados na lei de 49, que está escrito palavra mercados como atividade essencial, colocar só a palavra supermercado. Isso nós temos falado com o atual presidente, com o atual ministro. Então, há uma resistência de negociação com as centrais, mas há uma forte entendimento favorável que o supermercado, na prática, que são atividades essenciais, passam a ser na lei. Então, isso tiraria todas as demandas que existem entre laboral e patronal, que existem essas negociações, e ficaria livre. Quem quisesse abrir, exatamente, que é o que nós somos a favor. Controlar. Exatamente. Então, nós somos a favor. Eu acho que é uma discussão hoje, a nível ainda de sindicatos que existem, é uma coisa muito polêmica, porque sempre há lados que querem uma coisa e lados que querem outra coisa. Então, a proposta que eu estou comandando no Brasil é que o governante que está aí está otimista para que aconteça isso, e o governante que tiver em 2015, nós vamos continuar com o mesmo processo. Uma simples nomenclatura. Supermercados é um trabalho essencial. É uma atividade essencial. E isso resolveremos. Porque eu soube que lá na abertura do Congresso da Abras, em Atibaia, o representante do Carrefour defendeu o fato de fechar completamente aos domingos. Não dá lucro domingo, vamos fechar. Quer dizer, o foco é só o lucro. O consumidor que mantém uma fidelidade de mais de 80% do consumo de varejo em supermercado, ele não tem direito a nada. Nós não temos uma entidade... Ao contrário. Nós defendemos a Abra defende a satisfação do consumidor. Agora, veja bem, há uma evolução também da formação de mão de obra e da aspiração da mão de obra. Você não pode achar que hoje está como era antes. Então, existe no Brasil cidades com pleno emprego, você não encontra mão de obra disponível nem para segunda a sexta, que dirá para sábado e domingo feriados. E também nós estamos colocando como um outro desafio para aprovar, que seria uma lei de serviços parciais, chamado part-time, que é uma palavra que pouco gosto de ouvir, mas que seria também uma solução, porque pela pesquisa que tem se feito, muitas pessoas aposentadas, muitas senhoras ou homens ou estudantes que não podem trabalhar em regime integral, possa contribuir e querem trabalhar em regimes parciais. Então, como eu disse, nós somos a favor de cada um enxergue como acha melhor e livre iniciativa. E eu, como presidente da Abras, brigo por isso. E menos brigar contra o nosso querido consumidor, que eu acho que eles são o foco que nós temos que atingir bem e fazer com que ele fique satisfeito. Aqui nós tivemos uma polêmica há alguns meses com referência a pagamento no cartão, que era de 2 vezes, queriam só de uma. Aí o consumidor gritou, voltaram para 2 vezes. Está faltando o consumidor gritar? Nós precisamos de uma entidade, uma associação tipo a Abras do consumidor? Não precisa. É o único lugar do Brasil que o cartão... Que paga-se alimentos de 2 vezes? Eu li isso na época. Aqui. É Belém. Mas quem foi que inventou isso? Não fomos nós, consumidores, né, Fernando? Não, mas veja bem, isso aí eu acho que é uma coisa que já foi naturalmente... Não, já foi solucionado, eles solucionado, seguraram as operadoras. Mas também isso é uma outra polêmica que eu defendo como defesa do setor.
Então, eu estive agora recentemente no Banco Central, junto com várias entidades do comércio e serviço, para melhorar a competitividade do setor de meio de pagamentos. Então, o consumidor pode não perceber, nós não queremos onerar o consumidor, mas cada ano que passa, o sistema de forma de pagamento, quer ser voucher, que chama ticket, quer ser cartões de débito e cartão de crédito, cada ano que passa nós somos onerados, cada vez mais. Então, isso é uma briga do setor do comércio, não só os supermercados, e isso é uma das bandeiras que eu estou comandando pessoalmente junto com as outras 7 entidades nacionais do comércio. Estamos conseguindo cada vez mais avançar. Vocês, inclusive, estão montando uma entidade para congregar todas essas entidades do comércio, não é isso? Montamos. E ficar bem mais forte. Já existe Já existe. Nós montamos uma união, que são 7 entidades do comércio, o qual a Abra está coordenando, e eu, por 120 dias, estou montando esse processo de mobilização. Então, vai ter um poder de lobby muito mais forte junto a Brasília. Não é um poder de lobby, é um poder da convergência, porque todos convergiu, só que na hora das audiências nós falávamos separados. Agora nós vamos falar com uma única voz, que pode ser eu, pode ser o presidente da outra entidade, mas com muita substância e muito estudo comprovando o que é bom, o que é positivo para o setor do comércio. Fernando, eu tenho lido que uma tendência nacional são pequenas lojas de supermercado, enraizar o máximo que puder, pequenas lojas com muitos produtos. E a gente vê que em Belém parece que está na contramão disso. A gente tem grandes lojas, todos os grupos só lançam grandes lojas. Eu publico, são tantos mil metros quadrados, 1.000 metros quadrados para cá, para ali, para acolá. A gente está na contramão da tendência nacional? Não estamos na contramão, nem o Brasil está. Você não vai ver isso, como você está falando, loja de vizinhança, loja de bairro ou pequenas lojas em qualquer capital. São Paulo está acontecendo porque a mobilidade urbana está cada vez mais difícil. Em todas as cidades do Brasil. Não, mas ainda se aposta, por exemplo, eu estava falando com vários empresários de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, apostam em grandes lojas, mas ao mesmo tempo já estão revendo isso que você falou. Então as grandes redes estão penetrando fortemente com pequenas lojas, fortemente, e isso está, segundo eles, é um dos melhores negócios que está sustentando o negócio. As pequenas. Isso está dando, lá em São Paulo, está dando gás para as padarias, porque hoje quase ninguém vai e traz o carrinho inteiro. Isso. O cara vai e faz compras rápidas. E na padaria não tem a mesma fila do supermercado, né? Não, aí lá vem a história da fila. Lá vem a história da fila. Bem, o supermercado já abocanhou padaria, açougue, agência de viagem, né? Venda de carro, tudo para dentro dele. Tem algum outro segmento que esteja sendo visado? Ao contrário, o setor está começando a ficar mais exclusivo, não só diminuindo, como você falou, em lojas, mas focando muito nas conveniências. Aquilo que é conveniente, com certeza você vai achar com mais sortimento dentro do supermercado. Aquilo que agrega, eles estão começando a repensar a conveniência como primeiro lugar. Então, nossos clientes, eles estão muito convenientes, como você falou, querem realmente encontrar tudo só no lugar e querem rapidez e não querem fila. Então, esse é um desafio que nós estamos sempre ocupados, é um tema que a gente está colocando em discussão, mas que precisa, como eu lhe falei, tem não só um bom recurso humano, como uma boa tecnologia que nós estamos começando a desenvolver. Há cerca de 2 anos, os grandes grupos supermercadistas do mundo focaram o Brasil. Todos vieram para cá, eram altos investimentos. Isso não só freou, como começou a enxugar. Até aquela concentração em grandes grupos, comprando os pequenos e tudo, deu uma freada. O que foi que aconteceu? Não, esses são momentos que acontecem. A consolidação do mercado, que se falava muito, alguns grupos, a maioria dos grupos que você fala, eles cresceram tanto com várias marcas que eles estão priorizando a consolidação das operações. Então, eles só compraram. Então, a maioria deles estão consolidando, como ele existe 5 bandeiras no Brasil, 5 operações, na realidade não é um grupo, são 5 grupos. Este ano é um processo de consolidação que eles estão passando e nós temos conversado bastante e eles estão à busca de oportunidades, sempre. Não é,
Você pode não ter visto grandes negócios, mas sempre está acontecendo, todo dia está acontecendo. E estão sempre encampando nova rede, ou fazendo fusões, ou fazendo novas negociações. Há uma tendência em busca do atacado, ou do atacarejo, que é a mistura do atacado e do varejo, porque em mercados pobres, como é o nosso, o que tem crescido é esse segmento. Quase todos os grupos estão partindo para o atacarejo. Não, veja bem, o atacarejo, ele atende o consumidor, atende o transformador e atende o revendedor. Então, eles estão crescendo muito na área do transformador e muito no segmento de revendedor. Então, compete um pouco. O consumidor normal ainda opta pelo supermercado porque ele Isso. gosta de um confortozinho mínimo que seja, que estão acabando, né? Não, isso já aí não não, tem ao embalador, contrário, já não tem... Não, ao contrário, o que está acontecendo nesse segmento de atacarejo é que você não vai ver todas as marcas. Primeiro que isso é uma naturalidade da relação fornecedor e esse canal. Você não vai ver, mas ele vai ser forte num determinado produto, vai ser forte em outro determinado produto, e nesses produtos há uma forte opção pelo cliente. Mas não consegue fazer isso sempre. Então, pelas nossas pesquisas, pelas pesquisas das entidades de pesquisa, praticamente o cliente se atende lá em torno de 20% hoje. Isso, para nós, faz parte do equilíbrio do mercado. Fernando, você que está lá no meio, que está no eixo lá dos grandes, o que eles dizem? Por que eles não conseguem entrar em Belém? Quando entram em Belém é só com atacarejo, com atacado ou com atacarejo. Mas no varejo, eles não se propõem a disputar. Por quê? Porque eles já fizeram estudo, eles estão aqui estudando, você sabe disso toda hora. Belém, como outras cidades, eles estão repensando. Não basta só entrar. Eles estão começando a ver que não é só abrir a loja, porque o que é mais caro não é abrir a loja e atender. O mais caro é manter um sistema jurídico, um sistema de pessoal, um sistema sindical, um sistema de formação de mão de obra. Então, isso é o maior custo deles. O custo dele não é comprar e vender. O custo dele é que ele tem que ter um aparato, porque o Brasil é um país muito burocrático, não só na área trabalhista, na área de tributos estaduais, municipais, meio ambiente, que é uma outra. Então, eles estão repensando como vai ficar esse foco, porque abre no lugar, começa a perder energia em outro lugar. E pela pesquisa deles, os melhores negócios estão onde está a sede da matriz, onde ele realmente consegue manter os melhores negócios e a melhor rentabilidade. Mas, como são grupos que dependem de estar crescendo, porque são grupos que estão na Bolsa, o que mais ele tem que mostrar para os seus acionistas é que ele consegue vender muito, crescer muito. Então, não é só Belém do Pará, não é só o Pará. Existe isso também para o Amazonas, estão repensando, existe isso também até no Rio Grande do Sul, que você já deve ter visto casos, porque é muito difícil operar no Brasil. Se fosse fácil, eles estariam muito mais fortes. Mas como é difícil, isso também faz os grupos regionais ficarem muito mais fortes. Fernando, Grupo Yamada é o maior grupo ferragista do Norte, o maior grupo ferragista do nosso estado, mas coincidindo com a sua ida para Abras, não tem novas lojas sendo abertas. O que aconteceu? Estamos revendo o que vai acontecer, como você falou, de comportamento, porque as grandes lojas igual a nossa estão sofrendo por excesso de espaço. E nós temos feito pesquisa não só no modelo nosso de loja, como modelo de shopping. Mas vocês pretendem mudar o modelo? Fazer não, nós pequenas estamos vendo, lojas? como você colocou, a mobilidade urbana ainda é um grande desafio. Quer dizer, hoje nós temos uma boa loja no lugar onde não era uma rodovia, agora já tem uma competição com os ônibus, com linhas exclusivas para ônibus, daqui a pouco vai ter praticamente uma velocidade muito alta dos carros. Nós temos loja que não tinha viaduto, agora já tem um viaduto. Então, essa definição do que vai acontecer com o cliente, com a mobilidade urbana e as tendências de canais, eu, como presidente da Abras, tenho que ouvir, ver o que os especialistas tendem e o que o consumidor, como ele está se comportando. Eu acho que cautela não é nenhum problema. E a nossa empresa está investindo muito em reestruturação
na área de tecnologia e principalmente na área de gestão. Quer dizer, nós estamos aproveitando o momento e investindo... Para se voltar para dentro. Se preparando. Agora, você não atribui justamente esse momento que, se vocês internalizaram a gestão e que você foi para lá, aquela boataria de venda do Grupo Yamada, e tudo isso ninguém mais acredita, todo mundo já sabe, foi explicado. Mas o que detonou aquele processo? Não foi todas essas coincidências? Um grupo que abria loja de 3 em 3 meses? Ao contrário, eu tenho falado com todos os grandes players, não só na área de supermercados, como também fundos, que toda hora você está em São Paulo, você está no mundo de negócio. Então, os fundos que aplicaram aqui, que compraram os grupos que estão aqui, são especialistas nessa negociação. O que está acontecendo é que o Pará ele é bem visto por esses grandes investidores, principalmente a área de comércio. Então, existem grandes oportunidades aqui no Pará e eles ficam... especulando. Não, sempre monitorando. Sim. Então, isso é um diálogo com frequência que eu passo, não só a nível da nossa empresa, mas a nível de outras empresas, eles sempre perguntando como é que está isso, como é que está no Brasil, e eu tenho as informações e esse diálogo passa a ser o dia a dia de um presidente da Abras. Bem, o dia a dia do presidente da Abras, a eleição, que você vai ser candidato novamente, é dia 12 de novembro, não é isso? Isso. Dia 12 de novembro. O presidente da Abras, ele fica baseado em São Paulo ou Brasília? São Paulo, que é a sede da Abras. Sim. Isso. Mas a atuação maior é Brasília. Não, a nossa proposta sempre foi ficar em São Paulo, é onde acontece todos os negócios. O negócio do mundo Brasil é em São Paulo e a área institucional é Brasília. Mas o presidente da Abras tem que ficar em São Paulo, onde fica discutindo a estratégia, as dificuldades do setor. É tudo, nós ficamos em São Paulo. Fernando e Amada, muito obrigado por essa entrevista, sucesso aí no seu novo mandato e parabéns por esse que se encerra. E é, sem dúvida nenhuma, um segmento extremamente atuante, que continue assim. Esse foi um desafio para 2015, 2016, mas eu não estou dizendo que eu vou ser o... Não, você é candidato. Exatamente. Existem outras propostas de outros já concorrentes, já estou começando a enxergar que existem outros interessados. E vamos ver como o meu conselho, que comanda esse processo eleitoral, vamos ver como é que vai ser comandada essa sucessão. Boa sorte. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Tchau.